Beleza, gente. Peraí, Vanessa. Peraí que ele demora um pouquinho. Tá. Pronto. Acho que agora foi, né? Foi. Então tá bom, gente. Desculpa aí a demora e o transtorno aí. Mas boa tarde a todos, né? Meu nome é Vanessa. Eu sou estudante de doutorado aqui na UFO, né? Na Ecologia da UFO. E estou fazendo o meu estágio de docência, né? Uma das etapas dos nossos estudos. Aí a gente tem que fazer o estágio de docência e esse é o estágio de docência 2, né? Então, a gente decidiu falar um pouquinho sobre o cientista, né? O que o cientista faz hoje em dia, os estereótipos que ainda às vezes tem em cima dessas pessoas, e um pouquinho da rotina, né? Qual que é o mercado de trabalho que essa profissão tem. Então, o que é o cientista, né? E o que essa profissão faz? A palavra ciência, né, como definição, ela vem do latim, que quer dizer conhecimento ou saber. E a ciência, ela é motivada basicamente por perguntas. Então, é por meio da curiosidade, do questionamento que os cientistas pesquisam sobre a vida e o universo. Então, o cientista nada mais é, obviamente, o profissional que faz ciência. Ou seja, é o profissional que obtém conhecimento a partir do método científico. Então, esse cientista, ele pode... Deixa eu arrumar Então, o cientista, ele pode realizar pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, como químicos, físicos, matemáticos, biólogos, e também outras áreas que a gente às vezes pensa que não, mas mesmo assim, né, temos cientistas nessas áreas, que poderia ser ciências sociais, geógrafos, antropólogos, e também na área das linguísticas, né? Então, o cientista pode desenvolver ciência, pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento. Mas qual que é a importância do cientista, né, da ciência na vida das pessoas? Então, os cientistas, eles foram e são responsáveis, né, pela criação de vacinas, medicamentos, da eletricidade, do satélite e de milhares de outros avanços. Então, a atuação do cientista ela é de extrema importância para a sociedade. Então, sem eles, alguns avanços, tanto na medicina e na tecnologia, não seriam possíveis. A ciência, então, ela é valorizada principalmente pela sociedade quando essas pesquisas trazem alguma forma, né, alguma aplicação que satisfaz as necessidades humanas, como alguns desses avanços puderam aí aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida, né, melhorando os padrões de vida da população. Só que muitas vezes, né, o reconhecimento público da ciência, né, dos pesquisadores, só acontece quando eles conseguem fazer uma associação muito imediata do achado, né, do que os cientistas encontraram para um benefício, né? Então, como é o caso das vacinas, medicamentos nas áreas das ciências médicas. E a gente está vendo muito isso, né, atualmente, a busca, né, pelas vacinas e medicamentos frente à pandemia, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de alguns exemplos, né, de cientistas que são bastante importantes na história, que ficam até hoje, né, são bastante reconhecidos. Então, dentre os cientistas mais importantes da história, a gente tem o exemplo do Isaac Newton, que ele desenvolveu aí a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, né, que é o princípio da inércia, a lei fundamental da dinâmica, princípio da ação e reação. Outro cientista também que para nós, né, a gente conhece bastante, que é o Charles Darwin, que ele propôs, né, que a evolução aconteceria graças ao mecanismo de seleção natural. Outro cientista bastante conhecido, né, importante na história, é o Thomas Edison. O Thomas Edison ele ficou conhecido pela descoberta, né, da lâmpada elétrica incandescente, do fonógrafo. O Louis Pasteur, que eu não sei nem se eu sei falar esses nomes direito, que ele que nomeou, né, deu o conceito, né, de que doenças poderiam ser causadas por micro-organismos, também bastante conhecido pelo processo que ele descreveu, que é o de pasteurização, e também na vacinação contra a raiva. Outro bastante conhecido e importante é o Albert Einstein, que ele desenvolveu a teoria quântica da luz, a teoria
especial da relatividade, a teoria geral também da relatividade. Outras duas cientistas que eu vou falar também bastante importantes, eu acho que a Lília também vai falar sobre elas depois, que é a Marie Curie, que ela descobriu a existência da radioatividade natural e também dois novos elementos químicos, que é o polônio e o rádio, e a Rosalind Franklin. A Rosalind, ela foi bastante importante para descobrir, né, a estrutura do DNA. E outro cientista também importante é o Stephen Hawking, que ele descreveu, né, os teoremas da singularidade e as leis da mecânica de buracos negros. Enfim, esses são alguns que são bastante conhecidos e importantes na história, mas a gente sabe que tem vários outros também que não tão conhecidos, mas que foram bastante importantes. Então, tudo bem, gente? Esse Darwin mudou a história da humanidade, com certeza. Porém, nada na vida também foi fácil, né? Então, alguns desses cientistas tiveram inúmeros apelidos, né, que já lhe foram atribuídos a esses grandes cientistas, né? Então, alguns já foram chamados de loucos, malucos, incompetentes, limitados e até mesmo chamados de burros. Mas o que poucas pessoas sabiam na época, né, que na verdade se tratavam de grandes gênios. Começando aí pelo Darwin, né, o famoso criador da teoria da evolução. O Darwin, ele desistiu, né, da carreira médica e diz que ele ouviu muito do seu pai, que ele falava, você só liga para caça e para os cachorros. Então, na biografia dele, né, fala que ele mesmo conta que ele era considerado por todos os mestres e até pelo pai dele um garoto comum, intelectualmente bem abaixo do padrão médio. Né, eu queria ser assim, abaixo da média. Mas ficar conhecido, né, e mudar a história da humanidade. Outro também, né, que teve ele foi meio desacreditado, foi o Thomas Edison, que ele teve uma contribuição muito importante para o desenvolvimento tecnológico e científico, né, que foi a construção da lâmpada elétrica incandescente, o gramofone, e ele registrou mais de 1.000 patentes. Então, Edison, ele é um dos precursores da revolução tecnológica do século XX, e os professores do Thomas Edison disseram que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Outro cientista importante, né, é o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele foi o inventor no campus da engenharia mecânica e eletrotécnica. E ele também, né, o seu trabalho teórico formam as bases dos modernos sistemas de potência elétrica em corrente alternada, incluindo, né, os sistemas de distribuição de energia multifásica. As pessoas descreviam, né, o Nikola Tesla aí como um homem muito misterioso e antissocial, e ele foi considerado louco pela sociedade e foi subestimado, inclusive, pelo Thomas Edison, que disse que essa corrente alternada nunca funcionaria, e o Thomas Edison aí fez o possível para desacreditar o Tesla perante o meio científico. Outro cientista também, né, que foram meio que desacreditados foi o Louis Pasteur, que ele é considerado, né, os 3 principais fundadores da microbiologia, e ele é lembrado pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças e o processo de pasteurização. Então, ele, em 1842, ele obteve, né, o título de bacharel em ciências, mas ele teve uma nota, né, ele foi atribuído a nota de medíocre em química. Tudo isso, né, porque suas ideias e os pensamentos eram bastante avançados sobre o assunto, que até então a maioria desconhecia, porque foi ele mesmo, né, que elaborou os fundamentos. Então, até então era tudo muito desconhecido e ele foi chamado de louco medíocre. Então, muitas pessoas consideravam ele considerava suas ideias como tolices pelos seus superiores e colegas. Outro cientista também, né, foi o próprio Einstein, que ele é responsável por várias descobertas, né, na física, e o autor da teoria da relatividade. Então, Einstein diz que ele apresentava problemas, dificuldades na fala, e ele só conseguiu falar pela primeira vez aos 4 anos de idade. Então, um professor dele descreveu na época que ele era mentalmente lento, não sociável e sempre perdido em seus sonhos. Então, o Einstein ele já foi expulso da escola e dificuldade, né? Ele foi recusado para entrar em outra escola.
E ele já foi considerado até como um caso perdido, segundo os seus mestres. E aí ele encontrou dificuldade até nos tempos da faculdade, né, onde ele ouviu de professor que ele devesse abandonar os seus estudos. Enfim, gente, então ainda dá tempo. Se eles foram desacreditados, né, justamente pelo o meio da época, né, as pessoas às vezes eram ideias muito revolucionárias e as pessoas falavam, esse cara tá louco, né, nunca vai dar certo. Além disso, né, além dessa questão, né, de muitos desses cientistas serem desacreditados pela sociedade, ainda tinha questões, né, outros tipos de punição da ciência através dos tempos. Então, a ciência atual, né, como ela é operacionalizada hoje através do método científico, isso só foi acontecer em meados do século XVI. Então, antes disso, a ciência, né, ela era basicamente compreendida como uma filosofia. Então, antes de consolidar, né, a ciência como um método, muitos dos que faziam ciências eram vistos como bruxos ou feiticeiros durante o período medieval. Então, a igreja, né, através dos tribunais de inquisição, julgou muitos dos cientistas a serem punidos por heresia. Então, eles poderiam ser ou presos, né, com prisão e perda dos direitos, ou até mesmo com tortura e morte na fogueira. Então, historicamente falando, na Idade Média, no começo do Renascimento, o homem passou, então, a questionar mais o universo, a natureza, de uma forma mais metódica. Então, aí começaram a surgir alguns conflitos, né, principalmente ligados à religião. Então, a gente tem diversos pesquisadores, né, cientistas, que foram punidos na época da Inquisição. A gente tem uma lista de nomes, eu vou citar o exemplo de alguns desses cientistas. Um dos exemplos mais conhecidos é o do Galileu Galilei, que ele era um astrônomo italiano, e é um dos pais da ciência experimental. Então, o Galileu, ele foi pressionado e ele teve que se retratar diante de um tribunal de inquisição, dizendo que a ideia dele é de que a Terra girava em torno do Sol, né, do seu próprio eixo do Sol, que essa ideia dele era falsa. Então, quando ele foi pressionado, ele falou, não, essa ideia é falsa, não tive essa ideia, mas a gente sabe que sim, né, hoje em dia. Outro exemplo, né, o Lucílio Vanini, ele foi um livre pensador italiano que ele chegou a propor no século XVII uma teoria de que os seres humanos descenderiam dos macacos. Então, se a gente pensar que Darwin, né, na época, 200 anos depois, já desagradou a muitos por conta dessa opinião, não é difícil imaginar como foi o fim, né, de Vanini. Então, ele aqui, mesmo no século 17, ele já começou a pensar que os seres humanos poderiam ter alguma relação com os macacos. O Miguel Servet, ele foi o primeiro europeu a descrever corretamente a circulação pulmonar do ser humano, né, do corpo humano. Então, além disso, né, ele participou da Reforma Protestante, começou a negar a Trindade. Então, ele foi queimado também na fogueira como herege. Então, juntava algumas questões, né, que vai de frente com a igreja e também outras influências e fazia com que eles eram punidos, né? O Giordano Bruno, ele também foi queimado na fogueira porque ele escreveu um livro que falava da pluralidade dos mundos e também falava sobre a possibilidade de até existir vida em outros planetas. Por fim, né, outro cientista que também foi punido por conta de ser cientista e ter opiniões fortes para a época foi o Roger Bacon. E o Roger Bacon, ele defendia, então, o método de pesquisa científica através de perguntas e o empirismo. E, além disso, ele pesquisou sobre os princípios da mecânica, dos fluidos, da linguística e das ciências naturais. Então, o Roger Bacon, além disso, ele propôs uma reforma no calendário e fez alguns experimentos de ótica, né, que foi bastante importante depois para o desenvolvimento de microscópio e outras coisas. Então, ele acreditava que a natureza humana
por natureza, né, o ser humano ele tinha um desejo por conhecimento e que não haveria nada mais natural do que e necessário para a humanidade do que a busca pela verdade. Então, os pensamentos de Bacon, né, não foram muito aceitos na época pelos franciscanos, que o acusaram de bruxaria e proibiram a publicação dos seus textos. Então, eventualmente, ele foi condenado, e permaneceu em cárcere, no qual ele ficou por 14 anos. Beleza, gente? Tá tudo bem. Obrigada. Então, assim, mesmo depois, né, que o método científico ele foi consolidado, né, operacionalizado, mesmo assim, né, não foi fácil seguir, continuar propondo ideias novas. Então, no século XIX e XX, tivemos vários outros exemplos de cientistas cujas as suas ideias lhe custaram muitos problemas. Então, assim, no início do século XIX, né, esse cientista aqui, ele percebeu que havia uma grande mortandade de mulheres que tinham, né, davam à luz em hospital com auxílio dos médicos. Então, eles falavam, né, eles observaram que a mortandade chegava a cerca de 30% das grávidas que teriam os bebês, né? Então, ele começou a perceber que a causa, né, que poderiam matar essas mulheres era alguma coisa que estava sendo causado no hospital, né, onde essas mulheres estavam tendo os bebês. Então, essa causa dessa morte, na época, ficou conhecido como febre puerperal. Então, esse médico, né, esse jovem médico húngaro, que ele chama Ignaz Semmelweis, ele constatou que o número de mortes era o maior, né, das mulheres atendidas pelos médicos do que aquelas que eram auxiliadas por parteiras antigamente, né? Então, quando ele foi investigar essas evidências, esse jovem ele deduziu que os médicos eram responsáveis por contaminar as pacientes. Por quê? Porque esses médicos, eles usavam os mesmos aventais, né? Os mesmos aventais que eles usavam, por exemplo, para abrir um cadáver, dissecar um cadáver, eles usavam para fazer os partos. Só que, na época, né, um avental sujo de sangue, de fluidos, para os médicos isso era um atestado de qualidade e trazia uma certa respeitabilidade. Então, na época, né, ele propôs que os médicos lavassem seus aventais e as mãos, soou quase que como um insulto, e o trabalho dele foi desacreditado, né, pela comunidade médica, e por fim, né, ele foi internado, né, num sanatório, forçadamente num sanatório, no qual relatos dizem que ele morreu vítima de maus tratos. Então, assim, por mais que mudou, né, consolidou o método científico, propôs ideias, né, que fossem muito fora do que a sociedade acreditava, tinha uma certa punição. Outra época também, né, que foi difícil aí para os pesquisadores, cientistas, é a questão de governos autoritários, né? Esses governos autoritários sempre se mostram um lugar pouco aberto, né? Pouco propício ao debate de opiniões e de discussões científicas. Então, um exemplo, né, na década de 1940, na União Soviética, que teve uma divergência entre pontos de vista teóricos que levou um cientista a altos cargos de confiança e o outro à morte na prisão. Como assim, né? Então, o Nikolai Vavilov, ele é até hoje, né, lembrado porque ele juntou e catalogou uma coletânea enorme de sementes de plantas alimentícias que era vindo de toda parte do mundo. Então, a intenção dele é que futuramente isso poderia ser útil para combater os períodos de fome na Rússia. Então, assim, a pesquisa dele, principalmente em relação à imunidade das plantas, ele teorizava, né, que as plantas e os patógenos, eles evoluíram através da diferenciação e da seleção natural por meio de pressões ambientais. Então, ele era adepto e defensor da genética mendeliana. Só que as ideias do Vavilov foram deixadas de lado e as ideias, né, desse outro cientista, que é o Trofim Lysenko, foram mais bem aceitas. Porque no entendimento, né, do líder, que é o Joseph
soviético Joseph Stalin, do Partido Comunista, eles achavam que essas ideias do Lysenko eram mais condizentes com a teoria marxista e, portanto, mereciam mais apoio. Além disso, né, o Lysenko, ele apoiava aquela ideia, né, mais lamarquista de que as características elas eram adquiridas durante a vida e que eram passadas aos seus descendentes. Então, além disso, né, ele refez, né, fez uma leitura particular da teoria lamarxista, que ele batizou, né, de lensecoísmo. Além disso, né, o Lysenko, ele fala que ele não tinha nenhum tipo de formação científica, não conhecia os conceitos da moderna, os conceitos mais modernos da genética. E além disso, né, falam que os experimentos que ele fazia não eram experimentos controlados e ainda por cima ele manipulava os seus dados. Então, essa decisão, né, autoritária e anticientífica de Stalin matou por desnutrição milhões de cidadãos soviéticos e quando, né, ele escolheu essas ideias infundadas, né, de Lysenko e aplicou essas ideias na agricultura. Então, teve um problema aí de desnutrição por conta dessa escolha, por conta de um viés mais ideológico, né, anticientífico. Então, Vavilov, além disso, ele foi tratado como um traidor, foi condenado à prisão, e onde ele morreu, literalmente, por fome. Morreu de fome. Então, assim, isso, né, foi na época, né, 1940, na União Soviética. Mas se a gente pensa, né, a gente dá um salto para os tempos atuais, a gente não é muito exagerado a gente fazer uma pequena associação, né, desse momento aqui com momentos atuais, né, no qual uma escolha por conta de um viés mais ideológico pode ter aí perdas irreparáveis, né? Como a gente vê alguns líderes, né, mundiais, que é no caso do Donald Trump, que é um líder e que ele tem a negação dele enfática, né, em relação às mudanças climáticas. E Bolsonaro também, né, a gente não pode negar, independente do que a gente acredita, que ele não é muito, ele é negacionista, né, ele não acredita muito no que a sociedade científica vem dizendo, principalmente em relação a vacinas, né, isolamento social e defendendo medicamentos que é ineficientes para se tratar uma pandemia. Então, assim, isso em 1940 a gente vê um reflexo aí até hoje de que uma decisão aí por conta de preferências ideológicas pode causar sérios problemas, né, como morte de pessoas. Outro exemplo, né, da ciência na época das ditaduras foi na época do nazismo, né? Então, esse período também foi especialmente complicado para alguns cientistas. Então, na Alemanha, né, no período aí de pré-ascensão, né, do Hitler, muitos cientistas de alto escalão eram judeus. Então, uma das primeiras medidas, né, do Hitler, antissemitas, foi exatamente muito difícil vivenciar os momentos históricos, cansativo. Então, uma das primeiras medidas do Hitler, né, foi banir os judeus de todos os cargos públicos. E era a situação de muitos dos grandes cientistas, né, da época. Então, quando ele fez isso, alguns cientistas altamente conceituados foram demitidos, e as suas pesquisas, né, ainda que eram pesquisas de ponta, elas tiveram que ser descontinuadas. Então, nesse processo de arianização do país, alguns cientistas tiveram, né, que abandonar a sua terra natal. Então, é o exemplo do Erwin, que eu não sei falar o nome dele. O Erwin, ele foi, né, um físico teórico austríaco, que ele foi bastante conhecido pelas suas contribuições à mecânica quântica, e ele tem até uma equação no qual leva o nome. Então, ele era um cientista bastante renomado, e que ele recebeu até o Nobel de Física e tal. E outro cientista, né, o Albert Einstein, que a gente viu, né, que desenvolveu a teoria da relatividade, ele também teve que abandonar a sua terra natal. Então, ambos esses cientistas, esse é o cara do gato. Então, ambos os cientistas, eles tiveram, né, que abandonar a sua terra e ambos se exilaram nos Estados Unidos. Ai, meu Deus.
Então, ambos eles tiveram que se exilar para os Estados Unidos. E, Ô, inclusive, eles Vanessa, falam... Oi, deixa eu me explicar. O tá. Schrödinger é o cara do gato, que ele chegou à conclusão que se um gato estiver dentro de uma caixa, a gente não pode Ah, dizer se ele está vivo ou morto. ah, É esse cara aí. esse Por isso que eu falei do cara. gato. É. Não, eu até pesquisei, só que, tipo assim, eu vi só, o cara, ele tem uma equação, o nome dele foi importante na mecânica quântica, mas não, se ele é Então, gato. assim, na verdade, assim, a gente fala do gato, né, como alegoria, mas na verdade o que que ele descobriu, assim, do ponto de vista físico, é que você não tem, na física quântica, você não tem como medir ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um átomo, eu acho. Uhum. Então você tem que escolher o que que você vai observar. O que é muito doido, porque isso mostra que jamais um pesquisador tem como estar totalmente independente daquilo que ele observa. Você tem que fazer escolhas, né? Inclusive do ponto de vista quântico, lá no nível do átomo, não dá para saber a posição e a velocidade. Você tem que escolher uma das duas coisas. E é por Uhum. isso que ele falou que não dá para você, se um gato está dentro de uma caixa, não dá para você saber se ele está vivo ou morto. Tem alguma coisa a ver com isso, É porque a se eu não estiver caixa enganado. ela tinha alguma coisa radioativa, que se você abrisse a caixa, o gato morria. E se você deixasse o gato lá dentro, ele ia morrer por fome. Então, na teoria dele, o gato teria ido para outra dimensão. Não sei dizer, eu lembro disso, é o gatinho de Schrödinger que fala, né? Alguma coisa assim. Que era bem legal, mas Sim, gente, eu lembrava assim vagamente. Muito legal, né? Então é isso, né? Então eles falam que os dois tiveram que abandonar sua terra natal e se exilar nos Estados Unidos, e eles falam que, inclusive, auxiliaram, né, a eles a vencerem a guerra. É. E já, né, no Brasil e na boa parte da América Latina também, né, a gente presenciou alguns regimes que perseguiram cientistas, que foram as ditaduras militares. Então, alguns cientistas, né, e acadêmicos que por desenvolver um trabalho, né, no qual o pensamento livre é a base, então discordavam muitas vezes do rumo que a política nacional estava tomando e exigiam, né, uma participação mais democrática. Então, quando isso acontecia, muitas vezes poderiam lhes render diversas punições. Então, nessa época, né, essas ditaduras militares acabaram levando muitos cientistas ao desemprego, exílio, mesmo prisão, assassinato. Então, eles falam do exemplo desse psicólogo espanhol, que é o Inácio Martín Baró, que ele foi da área da psicologia bastante importante, porque ele criou a psicologia da libertação. Então, ele propôs, né, um processo terapêutico que só faria sentido se a gente considerasse as condições específicas de cada indivíduo no meio social. Então, ele criou essa psicologia da libertação e era bastante importante nessa área. Então, ele defendia ativamente modelos políticos menos autoritários e, com isso, ele foi assassinado pelo regime militar em El Salvador. Além disso, né, hoje em dia, né, quais as perspectivas, né? Em alguns estados totalitaristas, como Coreia do Norte, eles pegam cientistas basicamente para construir armamentos. Então, basicamente, esses estados que são mais fechados, né, eles só admitem os cientistas para fazer o que eles querem, ou seja, algo do seu interesse. E basicamente não perguntam se você quer, né? Então, assim, se você quer trabalhar, é para fazer coisas que interessam ao governo, ao Estado. Então, a ciência nesses locais, ela está cercada, né, nesses países. Então, ou você está com o governo ou você está contra. Então, outros exemplos, né, de estados assim é o Irã e a Síria, onde a atividade científica ela está em grande medida atrelada aos ditames, né, desses governos. Então, aqui, né, algumas indicações, né, acho que conhecer a trajetória dos grandes cientistas é essencial para a gente apreciar essas conquistas.
E algumas dessas histórias foram inspiradas em pesquisadores que mudaram o rumo da ciência. Então, aqui tem esse filme, né, que traduzido chama Nas Montanhas dos Gorilas, que é a história dessa pesquisadora, que ela é uma cientista americana, que ela foi para Ruanda para estudar os gorilas e tentar protegê-los de extinção. Outro filme é Uma Mente Brilhante, né, que conta a história desse matemático norte-americano que trabalhou com a teoria de jogos e geometria diferencial. E o longa também apresenta a linha de pesquisa do Nash e também a sua luta contra a esquizofrenia. Então, aqui o filme que o Vini tinha falado, né, do Darwin, que é o Creation, que conta, né, essa produção britânica, ela retrata os bastidores da vida do Darwin e focando também no desenvolvimento da obra A Origem das Espécies. Esse outro filme, né, Alexandria, ele mostra um pouco de ficção, mas é uma história para retratar a jornada da Hipátia, que é a primeira matemática mulher de que se tem história. O John desenvolveu a teoria de jogos, que é bastante importante na biologia evolutiva, assim. Eu ainda não vi, quero ver esses filmes também. Esse outro filme aqui conta a história de uma psicóloga e zootecnicista, que ela era autista, mas ela mudou a forma de como os animais de fazenda e abatedouros eram tratados. A Teoria de Tudo, né, que é o filme do Stephen Hawking, que era um astrofísico, então ele é na verdade baseado. Então, aí esse filme da Teoria de Tudo, né, ele é baseado na verdade num livro que tem esse mesmo nome, que foi escrito pela ex-esposa do Stephen Hawking, que ela chama Jane, e conta, né, a história do casal em várias etapas da vida, bem como o trabalho inovador desenvolvido por ele. Outro filme, né, O Jogo da Imitação, que relembra a história desse matemático também, que ele foi considerado o pai da computação e bastante importante para o ramo e também para o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse filme aqui, acho que ele teve na Netflix, né? Ele é de 2016, chama Estrelas Além do Tempo, que retrata a história, né, das mulheres negras que trabalharam na NASA e como elas foram essenciais para as missões da época, né? Então, elas venceram preconceitos tanto de raça quanto de gênero, para que grandes astronautas importantes puderam fazer as suas viagens espaciais com segurança. Então, aqui são algumas indicações, né, de filmes que retratam a vida dos cientistas. Beleza, né? Mas, enfim, quando a gente pensa no cientista, né? Se eu falar para vocês assim, ó, pense o cientista, né? O que vem à sua cabeça? Então, muitas vezes a gente imagina, né, o cientista como, muitas vezes, homem, né? É um ser humano do sexo masculino, de idade avançada ou meia-idade, com os cabelos bagunçados, vestindo um jaleco branco, muitas vezes trabalha sozinho num laboratório, né? Faz uns experimentos malucos, explodem tudo. Muitas vezes acompanhada aí de tubos de ensaio, né? E tem um jeito um pouco atrapalhado. Então, assim, a gente tem que esquecer esse velho e ultrapassado estereótipo. Então, a gente tem que tirar da cabeça que os cientistas, né, ele era um gênio de cabelos bagunçados e que muitas vezes já nasceu para o dom da ciência. Então, os cientistas, né, ou as cientistas, pois existem muitas mulheres nessa profissão, então são pessoas tão comuns, né? Somos eu, somos você. Então a gente, né, faz atividades triviais, a gente vai em restaurante, a gente tem cachorro, a gente gosta de futebol, novela, assiste BBB, faz dancinha TikTok, várias coisas. E assim, a gente não, muitas das vezes a gente não usa uns jalecos, né? E nem a gente tem esses cabelos bagunçados assim. Então a ciência, né? Muitas vezes ela é tratada como algo que é distante do nosso dia a dia, né? Algo exótico, difícil, e que é para poucas pessoas, né? Muitas vezes a gente pensa a ciência como algo que é só para aquelas pessoas que se dispõem a trabalhar com temas que são temas muito complexos e que a gente não saberia como fazer. Então a gente tem muitas vezes essas concepções porque
tanto do cientista quanto da ciência, muitas vezes ou por falta de conhecimento ou como consequência do próprio distanciamento que as pessoas têm, que a maioria da população tem, dos centros de pesquisas e universidades. Sim, além né, desse distanciamento que as pessoas, comunidade em geral, tem dos centros de pesquisa, os estereótipos do cientista na mídia também não favorecem, né? Então, se a gente vê o Dexter no laboratório, o professor Otônio, que foi o inventor das meninas superpoderosas, o Dr. Haynes de Phineas e Ferb. Então, assim, a gente tem diversos exemplos, né, de cientistas que nas mídias muitas vezes ainda mantém esse estereótipo, né, de cientista que é aquele cientista associado à experimentação, com vidrarias e que trabalham em casa, em laboratórios secretos. Então, muitas vezes, né, ainda tem esse estereótipo do cientista como um homem louco, mau, perigoso, muitas vezes associado à imagem de vilão, né? Então, são poucos casos na mídia que traz o cientista como algo humanizado, né? As pessoas que se preocupam com questões familiares, amizades, relacionamentos, enfim. Então, muitas vezes, a forma como a ciência, o cientista, ele é retratado nas mídias, na ficção, é uma das principais influências na percepção pública dessas pessoas, né? Então, muitas vezes, isso reflete tanto o que as pessoas pensam, né? As pessoas que criam o filme pensam e também acaba perpetuando ainda mais esse estereótipo. Mas como que é nessa carreira, como que é a carreira do cientista, né? Então, os cientistas são as pessoas que desenvolvem pesquisas a partir do método científico. Então, assim, em outras palavras, né, a partir de metodologia, esses pesquisadores testam e comprovam hipóteses para chegar em alguma conclusão, em diferentes áreas do conhecimento. Então, quem trabalha com ciência tem um foco principal que é produzir, né, gerar conhecimento científico. Mas como que é a rotina desses profissionais, né? Então, os cientistas, né, eles desenvolvem pesquisas, realizam experimentos, leem bastante, escrevem bastante, publicam artigos, participam de eventos científicos, ministram palestras, realizam treinamentos. Mas assim, né, como que a gente ingressa nessa carreira? O que é necessário fazer? Como que é a rotina desses pesquisadores, né? Então, assim, às vezes vocês podem me perguntar, mas o cientista ganha dinheiro, né? Tem emprego, tem como que é o mercado de trabalho. Então, assim, a possibilidade, né, da profissão de cientista em empresas. Então, muitas empresas, né, contratam cientistas e muitas vezes, né, uma possibilidade é para trabalhar em laboratório, indústrias de inovação, principalmente nas áreas de farmácias ou bioquímicas. Então, quando o cientista trabalha em empresa, muitas vezes associa-se essa função do cientista às áreas que vão gerar, né, algum certo lucro para a empresa. Então, o cientista ele pode auxiliar no corte de gastos, modernizando o serviço, ou até mesmo propondo iniciativas mais pensadas na sustentabilidade. Além disso, em algumas empresas, né, os cientistas trabalham na criação de patentes e muitas vezes, né, isso pode criar um certo conflito de interesse por conta do direito, né, esse direito é da empresa ou do cientista sobre as tecnologias, mas o retorno financeiro costuma ser até compensador. Então, muitas vezes, né, os cientistas eles desenvolvem algo novo, né, pode ser novo ou até mesmo algumas melhorias de algumas tecnologias, né, ou de coisas que já existem, mas que podem melhorar ou desenvolver. E que podem aí, né, revolucionar ou melhorar a vida das pessoas. Então, por exemplo, esses exemplos que a gente pode ver, né, tanto melhoria que a gente teve em relação a computadores, celulares, enfim. E a possibilidade, né, do cientista nas universidades. Então, assim, nas universidades, hoje em dia, as universidades são locais que mais
tem um auxílio, né, pro cientista. Aí, assim, aí nas faculdades, deixa eu ver se eu estou meio perdida aqui. Então, assim, aí vocês podem me perguntar, mas eu preciso, muitas vezes, quando a ciência é na faculdade, né, nas universidades, as pessoas associam a ser cientista com ser professor. Às vezes tem algumas fundações, né, que aceitam cientistas que não precisam lecionar, como a casa da Fiocruz, né, que aceita biólogos, sem necessariamente a gente ter que ter ter que dar aula, né? Mas principalmente no Brasil, as universidades são os locais que mais, né, dão apoio aí aos cientistas, mas isso também acontece em outros países, como Estados Unidos e França. Mas aí, né, como que o cientista é, né? A gente sempre associa o cientista com aquela pessoa que sempre é muito curiosa, faz bastante perguntas, são pessoas criativas, estão sempre com vontade de solucionar alguma coisa. Só que hoje em dia a gente sabe que o cientista, basicamente, só ter isso não garante muito, né? Então, o cientista hoje ele tem que ter tanto uma visão empresarial, né? Porque como a gente não tem muito auxílio, então a gente tem que ter um pensamento quase que empreendedor, ter uma certa sensibilidade social. Então, são diversas características que fazem o perfil do cientista. E como que, por exemplo, alguém tem interesse, né, de ingressar na carreira científica? Então, assim, a primeira etapa, né, do nível de formação é a graduação. Então, na graduação, você pode já, né, por exemplo, desenvolver um TCC que utiliza, né, o método científico, mas a gente tem algumas oportunidades de bolsas que já é uma oportunidade de inserir, né, os estudantes na carreira científica. Então, a gente tem o PIBIC, que é para iniciação científica, o PIBID, que é iniciação tecnológica, e o PIBID, que é iniciação à docência. Então, esses três bolsas, de certa forma, já ingressa o estudante na carreira científica. Então, geralmente, né, tem uma bolsa aí do valor de R$ 400, e os estudantes, né, que estão na graduação desenvolvem TCC, e os que possuem essas bolsas desenvolvem um relatório. E, além disso, né, eles já podem aí produzir ciência por meio dos artigos científicos. Uma segunda fase de formação, né, a pós-graduação estrito sensu, que no caso a pessoa ela vai ter um título de mestre. Há duas possibilidades de mestrado, né, acadêmico e profissional, só que profissional visa mais levar, né, aperfeiçoamento profissional, e o mestrado acadêmico, que aí sim, né, as pessoas desenvolvem pesquisas. Geralmente, né, o mestrado tem uma bolsa aí de R$ 1.500, e para a pessoa conseguir o título, né, de mestre, ela tem que escrever uma dissertação, também, né, desenvolvida por meio do método científico, e também publicar artigos científicos. A outra etapa, né, é o doutorado, que aí também é uma etapa estrito sensu, né, que a pessoa vai ter um título de doutor. Geralmente a bolsa é de R$ 2.200, no qual, para você conseguir o título de doutor, você tem que desenvolver uma tese, além, né, de publicar artigos científicos. Aí, além disso, tem uma outra etapa aqui na formação, que é o pós-doutorado. O doutorado, diferente das outras etapas, né, ela não é um título, mas muitas vezes, né, os pesquisadores que terminam o doutorado e querem, né, aprimorar ainda mais as suas habilidades como pesquisador, as pessoas podem fazer um pós-doutorado. Em média, R$ 4.100 ou R$ 4.400, né, a bolsa do pós-doc. E nessa fase, então, ele vai fazer pesquisa, né, e publicar artigos científicos. Eu trouxe, né, só para título mais de conhecimento, que as bolsas de doutorado, né, de mestrado e doutorado, elas estão congeladas há aproximadamente 70 meses, eu acho que deve ser até mais. E o último reajuste, ele foi em 1º de abril de 2013. Então, aqui em azul, a gente tem a bolsa de mestrado, e esse risquinho cinza é a bolsa do doutorado.
Então, eles fizeram, né, um cálculo aí, se a gente pegar, né, a correção de acordo com a inflação, né, aumento dos salários. Então, se a gente fosse pegar todo esse aumento, a bolsa de mestrado, hoje em dia, em invés de R$ 1.500, ela deveria ser R$ 2.082, e a bolsa de doutorado devia ser aí R$ 3.054. Isso se a gente pegar, né, no último aumento que teve, que foi em abril de 2013. Se a gente pegar, né, esses mesmos valores e calcular de acordo com a inflação desde 1995, a bolsa de mestrado, né, deveria ser na faixa de R$ 3.630 e a de doutorado R$ 5.380. Então, assim, a desvalorização dessas bolsas é evidente. E além da bolsa, né, não está sendo acompanhada aí de acordo com a inflação, aumento de salário, etc., a gente ainda está tendo mais cobranças, né, mais pressões em cima do estudante. Muitas vezes, né, a gente tem uma exigência aí vinculada à internacionalização, né, que eles pedem mais colaborações internacionais, produção científica, didática. Então, são várias coisas que caem ainda, né, no ombro do pesquisador. Além da questão, né, da gente ser fluente em outros idiomas, sem que, às vezes, muitas vezes, as universidades não tenham, né, não fornecem essas condições de formação. Eles pedem, né, que a gente publique mais, só que a gente tem menos tempo de defesa e menos tempo de bolsa. Além disso, participar de congressos e eventos, sem muitas vezes a gente não ter um apoio financeiro, né, para inscrição, transporte e hospedagem. Então, assim, isso aqui foi mais questão de observar aqui que, embora, né, o salário, se a gente for levar em consideração que a gente tem 15 milhões de brasileiros desempregados, né, a gente fica pensando, pô, eu tenho uma bolsa legal, só que a gente tem que ver que a gente é um trabalho, né, que a gente tem que se dedicar 40 horas semanais, é um trabalho que necessita muita dedicação, né, e tempo, e está aí há alguns meses sem um reajuste, né? Então, seria interessante, por parte dos governantes, dar um apoio para os pós-graduandos. Então, assim, a produção, né? Depois, o cientista, né? Que ele percorre um caminho, né? De mais ou menos 10 anos, né? Se a gente contar graduação, mestrado, doutorado, a filha deu tristeza. Enfim, se a gente for contar, né? Graduação, mestrado, doutorado, são 10 anos, né? Então, é uma carreira longa. Então, a gente passa bastante tempo aí pesquisando, né, lendo, escrevendo, fazendo experimentos, mas tudo isso a gente chega nessa última parte, que é a parte mais importante, que seria a produção de conhecimento, que tem que passar obrigatoriamente pela produção científica. Então, o estudante, né, para atingir o seu objetivo máximo e que a ciência, né, o que a gente faz, seja comunicado à sociedade, a pesquisa científica ela deve ser publicada tanto por meio de artigos, anais, livros e outros tipos de trabalhos acadêmicos. Então, por que a gente escreve artigo, né? Então, dentro do universo científico, o conhecimento ele é difundido através da escrita e publicação de artigos, seja em eventos ou em revistas, tanto nacional ou internacional. Então, os artigos, eles possuem geralmente uma introdução, no qual a gente contextualiza o tema, né? Mostra as nossas hipóteses e objetivos. A gente registra os experimentos e os dados que a gente analisou ao longo da pesquisa e os resultados que possam, né, confirmar a nossa hipótese, que foi levantada pelo cientista, e também esses artigos têm uma conclusão ou direcionamentos para pesquisas futuras, para que outros cientistas podem, então, refutar ou confirmar os nossos resultados. Então, quando a gente desenvolve pesquisa, né, a primeira etapa que a gente passa é realizar uma pesquisa, né, com utilidade social. Posteriormente, né, uma das etapas que a gente faz, então depois que a gente escreve, né, a gente tem um artigo, a gente fala que a primeira vitória é conseguir publicar um artigo em uma revista. Então, primeiro a gente escreve, depois do artigo pronto, a gente submete. Então, a parte de submeter um artigo já é uma grande vitória. Então,
Então, a equipe editorial, né, os editores vão ler o seu artigo e vão te dar um parecer, né? Ou, ele foi recusado, ou ele foi aceito com revisões, ou ele foi aceito direto. Então, a gente submete, depois a revista ela vai aceitar, né, dar um aceite, e aí sim ela vai estar publicada. Então, é quando ela passa aqui, né, pelo reconhecimento entre os pares, a gente consegue publicar o artigo. E o nível máximo, né, o principal reconhecimento do cientista por meio dessa publicação é a citação, né, do seu trabalho por outros cientistas, né? Outros cientistas publicam artigos e nesses artigos eles te citam, eles te utilizam como referência. Então, quanto mais relevante é o seu trabalho, né, para a sociedade e comunidade científica, mais ela vai ser citada pelos outros trabalhos. E quanto mais citada ela for, mais relevância tem, né, a pesquisa e o cientista para a academia. Tá, então nossa, eu vi tal pessoa vai dar uma palestra muito legal, eu queria saber mais sobre o que ela está fazendo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse currículo Lattes, que independente da área, né, que você é da enfermagem, da biologia, matemática, independente, você mantém o seu histórico acadêmico atualizado aqui nesse currículo Lattes. Então, aqui no currículo, né, os cientistas eles vão registrar suas maiores conquistas e as principais produções no Lattes. Então, no Lattes a gente pode colocar a minha formação, os artigos que eu publiquei, os resumos que eu publiquei nos anais dos eventos, eventos que eu participei, então um monte de coisa, né? Se eu tenho um site, eu posso colocar aqui. Então, eu posso manter toda a minha vida acadêmica aqui. Então, algumas coisas, quando, vou fazer uma entrevista, uma iniciação científica, uma coisa assim, geralmente as pessoas na academia pedem o seu currículo Lattes. Outra plataforma, né, é o ResearchGate. O ResearchGate, ele seria meio que uma rede social para cientistas. Então, no ResearchGate, ele tem um mix de ferramentas que é voltada para integração, né, e interação também desses cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Então, nessa plataforma tem diversos recursos interativos, tanto para compartilhar, né, arquivos. Eu vi um artigo muito legal, me lembrou que a Lilian estuda. Aí tem como você encaminhar, indicar o artigo para a pessoa. Além disso, né, eles têm alguns fóruns também, e também muitos cientistas, né, conseguem anexar o trabalho ou parte do trabalho no ResearchGate, e isso também aumenta mais a comunicação, né? Tem como você divulgar mais ainda o seu trabalho. Então, o ResearchGate é como se fosse uma rede social e cientistas que não têm Instagram têm ResearchGate. Isso, ResearchGate é um Facebook dos pesquisadores. Então, assim, gente, já concluindo o que eu tinha para falar, é que a ciência, por mais que muitas vezes a gente vê a ciência como algo muito distante, muito difícil de ser feito, mas a ciência é o conjunto de conhecimentos que a gente acumulou ao longo dos séculos. Então, todo conhecimento que a gente tem, tanto na construção e formação da humanidade, do qual a gente faz parte, passou pela ciência. Então, foi ela meio que determinou a forma que a gente pensa e a gente age hoje em dia. Então, de certa forma, a ciência ela é um bem que pertence a todos. Então, a gente precisa se convencer que, de certa forma, todos nós fazemos ciências. Talvez a gente não faça com um grau de dedicação ou especialização conforme todo mundo, mas todo estudo, investigação que passe, né, por um método científico, um certo tema, segue uma metodologia e gera resultados, que é a receita básica, né, do método científico, pode ser executado por qualquer cidadão comum. Então, na verdade, a gente vive e faz ciência todo o tempo, só que a gente não percebe. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, desse artigo que foi publicado por crianças. Eles publicaram, né, na Biology Letters, que é da Associação da Royal Society. Então, os cientistas, né, alguns cientistas, juntamente com as crianças, bolaram um experimento, né, vendo a questão visual das abelhas, cognitivo das abelhas, e eles mesmos, né, vocês veem que aqui eles foram pintados aqui de lápis mesmo, então eles mesmos desenvolveram um experimento
e eles mesmos contabularam os dados, né? Então, eles publicaram um artigo, eles tiveram algumas rejeições, só que foi publicado numa revista boa, então tem algumas crianças aqui que são as pessoas mais novas a publicar um artigo científico. Então, o que essas crianças elas viram, né? Que a ciência, elas descobriram, né? Que a ciência é legal e divertida porque elas conseguem fazer coisas que ninguém fez antes. Além disso, né? Então, esse distanciamento que as pessoas têm, a gente pode tentar reduzir isso de alguma forma, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo também de um cientista que transformou um artigo dele já publicado, né, numa revista, ele transformou o artigo dele em quadrinhos. Então, aqui ele explicou a introdução, a metodologia, os resultados, tudo em forma de quadrinhos, que é bem legal. Gente, era o que eu queria trazer para vocês, discutir um pouquinho. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, né, Lilian? A gente que tá aí, eu falo, os cientistas, né? Depois eu lembro que eu sou também. Cadê? Como que eu paro? Obrigado, Vanessa. Obrigada. De nada, gente. Fiquei um pouco nervosa. Muito legal sua aula, muito necessária, muito. Nossa, quando você foi falando, eu fiquei procurando os dados aqui para. A gente esquece de se atualizar, né, nessas questões da nossa carreira, assim, no nosso país, né? Uhum. Foi muito bom você ter trazido isso. Sim. Eu anotei aqui duas coisas que eu acho que vale a pena comentar. Uhum. É a primeira, naquela questão do Lysenko na, na, na União Soviética. Uhum. Essa história, ela começa lá nos tempos do Darwin. Nossa. Quando o Darwin publicou o livro A Origem da Espécie, em 1859, um dos leitores, assim, um dos primeiros leitores foi um economista que chamava Robert Spencer. E ele cunhou essa expressão que a gente usa até hoje, que é sobrevivência do mais apto. E assim, ele não era biólogo nem nada, ele era um economista, e depois que ele usou essa expressão, o Darwin coloca nas próximas edições, eu não lembro a partir de qual, se foi a partir da terceira, da quarta, essa expressão, sabe? Sobrevivência do mais apto. E esse Spencer, né, que cunhou essa expressão, ele ficou conhecido como o primeiro darwinista social. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que para essas pessoas existem até hoje, tá, gente? É, a sociedade ela deveria seguir como a natureza, tipo, sobrevive os mais aptos, né? E isso serviu muito bem ao capitalismo, né? Porque ao capitalismo selvagem, né? Sobreviva aqueles que estão mais aptos, faça dinheiro quem tem mais condições Uhum. e deixa o mundo explodir. E na União Soviética, como eles eram capitalistas, as ideias evolutivas, elas eram capitalistas demais, se a gente for pensar, né? Uhum. Por causa dessa história desde aí. Por isso que as pessoas foram perseguidas, né? Os biólogos evolutivos foram perseguidos e tiveram que abandonar, ou eles foram mortos, ou eles tiveram que abandonar o país, né? Entre eles o Dobzhansky, inclusive, que saiu, se eu não me engano, saiu por conta disso também, da União Soviética. Enfim, é muito doido isso, né? A associação do darwinismo com o capitalismo selvagem. Uhum. Uma outra, vocês podem comentar, gente, à vontade, viu? Gente, podem falar. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, né, quando a gente fala de ciência no Brasil, é que não existe a profissão de cientista regulamentada nesse país, né? Sim. Então, a nossa profissão é uma profissão de fé. Amigos de fé. E aí, assim, ó, eu posso dizer para vocês da minha experiência, mas é a experiência comum de qualquer pessoa, né? Comecei a trabalhar com
com ciência em 2003 e contribuir, né, para a produção científica até sem estar devidamente empregado até 2015, né? Então foram 12, 13 anos de contribuição sem ter nenhum retorno trabalhista, né? Então não tive férias nesse período, não tive, 13º. vi vários. Então, não tive férias, não paguei aposentadoria, né? Se quisesse pagar, teria que ter pago como autônomo. Tive vários amigos, inclusive minha ex-companheira, que sofreram acidente de trabalho. Minha ex-companheira perdeu parte do movimento da mão, Nossa, simplesmente perdeu no laboratório usando um bisturi. Não teve nem retorno nenhum. É. Então, a gente faz uma profissão de fé, a gente faz isso porque a gente é apaixonado, né? E Uhum. no Brasil, o conhecimento científico, 95% do conhecimento científico é feito por essas pessoas, né? Que a gente chama de estudantes, né? Os estudantes de graduação e de pós-graduação. 95% da ciência feita nesse país é feito dessa forma, assim. Tanto é que quem paga as bolsas é uma coordenação de aperfeiçoamento pessoal. Não é um conselho, né? Pode ser o CNPq, mas quem paga a maioria das bolsas é a CAPES, que não é uma agência científica, né? Não está relacionada ao Ministério da Educação, né? E não está relacionada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso é incrível. E, sim, isso é, assim, é um negócio que só existe no Brasil. Essa doideira aí. E interfere na vida da gente, né, Vini? Se pensar. Porque assim, Na forma como as pessoas ao nosso redor nos reconhecem, que nem você falou, né? Pensa quantos anos você já tinha quando você conseguiu ser reconhecido como um profissional da ciência, né? Então, esse tempo todo anterior a isso, as pessoas não acham que você está trabalhando. Quem não é do meio científico não entende, fica naquela, você vai estudar para sempre, você fica com. E aí meio que parece que eu acho que isso reforça ainda mais a inferiorização, sabe? E muitas vezes desestimula muitas pessoas a continuarem, porque se não é reconhecido ali. Por mais que às vezes a pessoa até já publicou, né? Assim, tá nos anos iniciais lá, mas já conseguiu fazer grandes feitos para o conhecimento, para a comunidade externa não é nada, porque ela não tem uma carteira de trabalho, entendeu? Então, assim, é muito contraditório, né? Eu acho que isso pesa muito para muita gente, porque tem famílias que querem o quê? Que você esteja empregado. Independente do que for, você tem que ter um emprego. E aí a gente não consegue muitas vezes, né, ter esse retorno. Assim, eu acho que tem que ter uma desconstrução disso também. Claro que eu penso, né, como a gente está aumentando a acessibilidade, mais pessoas estão na universidade, com o tempo isso vai mudar, porque mais pessoas vão entender essa profissão. Mas isso é muito engraçado. Tem até uma experiência com uma aluna da pós, da nossa turma lá, que está ainda na pós, né? Que um dia ela foi parada naquelas entrevistas que as pessoas fazem na rua, no centro lá, tipo, deixa eu te fazer algumas perguntas, nem sei o que era. Foi, aí perguntou, qual que é a sua profissão? Ela respondeu, cientista. Aí a pessoa ficou em crise, ficou confusa, falou, não, mas não tem isso para eu marcar aqui. Nunca tem que marcar. Aí ela falou, mas eu sou cientista, então escreve aí em outros cientistas. Aí ela riu até contando isso, mas ela falou, gente, mas no fim das contas é triste, porque se fosse um levantamento profissional, eu não vou entrar na estatística, sabe? Eu não sou ninguém ali para o mercado de trabalho. E isso é difícil. Até quando a gente vai ingressar, eu acho que a Vanessa falou, tem todo um mercado de trabalho empresarial para pesquisadores. Só que mesmo a gente tendo todos esses anos na universidade, não te conta como uma experiência de trabalho. Você vai ter que conseguir seu primeiro trabalho sem ter experiência de trabalho, sendo que você trabalha lá há 15 anos, sabe? Então, assim, é tudo muito doido no Brasil. Eu tava vendo Oli, também que pode tem falar. sobre o mercado de trabalho, né? Eu tava vendo que tem algumas ONGs, né, internacionais que contratam cientistas, mas
Eles falam que às vezes você tem que passar por um período de voluntariado para depois ser contratado efetivo. Aí eu, tá bom, né? A gente faz Não, fotossíntese enquanto isso. E lembrando que o mestrado e o doutorado no Brasil, inicialmente, o intuito dele era qualificar os professores. Então, a ciência entrou numa forma de suspiro, assim, de eu vou aparecer, vocês não querem, mas eu vou aparecer. Você pode ver até que o maior peso de você fazer um mestrado e um doutorado está sobre os concursos públicos voltados para professores. uhum. Em outras áreas, eles não têm um impacto tão grande quanto tem na formação dos professores. Por isso que a gente tem uma agência de fomento que trata especificadamente na formação de professores, porque antigamente o mestrado era só para isso. Ultimamente, assim, que o mestrado vem se tornando, o mestrado e o doutorado tem tido esse viés científico, né? Mas quando ele começou no Brasil, ele tinha esse intuito e não tem e nunca teve algo especificadamente para os cientistas, tanto que as pessoas leigas, elas não entendem diferença entre bacharel e licenciatura. Você formou em biologia, você vai dar aula, você não tem outro viés além de você dar aula, ser professor, né? O que é interessante, assim. E aí isso acaba que é difícil até pra gente que está na pós-graduação entender que nós somos cientistas, né? Eu ia falar que até hoje eu mesmo, né, e a sociedade não me reconhece como cientista. Eu sou reconhecido como professor, né, minha profissão, né? E inclusive se eu posso, tem colegas que não fazem ciência, não é uma coisa necessária de se fazer, né? O nosso salário, o que a gente tem que fazer pelo nosso salário, a gente tem que fazer pesquisa, ensino e extensão, mas a gente tem que conseguir uma quantidade de pontos que, se você fizer só o ensino, você consegue, sabe? Não é uma questão. Então, enfim, ainda não. Mas aí, Lilian, te falar, né, que a gente tem essa visão de que está entrando mais pessoas na universidade, né, que as coisas estão melhorando, e as pessoas vão reconhecer, né, essa carreira. Mas, assim, a Vanessa trouxe esses dados muito bons, assim, de que a bolsa ela não diminui. Então, e não diminui também o número de bolsas, mas ela não valoriza, né? É. Então, a cada vez que passa mais tempo a carreira, né, essa carreira é de cientista, ela vai ficando mais desinteressante. E além disso, apesar do número de bolsas, ele aumentou, né? Tô até com gráfico aqui, se vocês quiserem ver. É, ele aumenta, né? O número de bolsas aumenta até 2015, então a gente vai ter o pico assim de fomento científico no Brasil, né? E depois começa a cair, coincidentemente aí 2015 aconteceu alguma coisa, tá, né, gente? Não sei se vocês lembram, mas 2015 aconteceu uma coisa importante no nosso país, do ponto de vista Vampirão, político. E aí, vampirão. então, começa a cair, né? Acho que eu vou compartilhar com É. vocês. Estão vendo aí? Sim. Então, ó, aqui é o número de bolsas, essa linha, Uhum. tá? E aqui é o orçamento em ciência, e aqui é o orçamento em bolsas, tá? Em laranja. Então, a gente vê que o número de bolsas não caiu. Uhum. E o dinheiro gasto em bolsas não caiu, apesar da bolsa não ter valorizado conforme devia. Então, essa carreira se torna menos atrativa com o passar do tempo, porque o dinheiro é pouco, né? Uhum. Mas além disso, você tem o orçamento para a pesquisa, que caiu. Esse sim caiu. Por quê, gente? Se há um corte nas bolsas, já vou voltar aqui para vocês. Se há um corte nas bolsas, isso ia dar muito bafafá, porque as pessoas vão ficar de repente sem dinheiro, né? Mas como que você faz o desmantelamento, né, da ciência? Você começa a cortar, você corta o orçamento. Então, se você entra lá no NERP hoje, que é o nosso laboratório, a gente não tem nada lá, tem umas coisas velhas, não tem computador, as mesas tudo velha,
as cadeiras todas rasgadas. Não, eu não estou mentindo, tá, gente? Vocês podem ir lá. E aquele é o lugar onde se faz ciência de excelência no país, né? A gente consegue fazer ciência com excelência nesse local. Né? Mas assim, uma pessoa que chega lá fala assim, nossa, mas aqui que é seu local de trabalho, sabe? Nesse lugar escuro. Né? A minha própria mãe falou isso. Falou, nossa, Com corredor infiltração. que corredor Bloco escuro. abandonado. Ai, Então, o corte é a partir daí. Vocês entendem? O desmantelamento é a partir daí, porque não é uma coisa atrativa. As pessoas não querem ingressar mais nessa carreira. E aí começa, então, sem ingresso, a gente teve agora, está acontecendo uma seleção de pós-graduação, né, no curso de vocês, e teve poucos inscritos. Por quê? Porque não é uma carreira interessante, sabe? Quem que Sim. consegue ficar hoje no Brasil 12, 13 anos, ainda mais agora, né? Agora vai ser 15, 20 anos esperando para ter uma estabilidade de carreira, né? É difícil. Eu acho que quando eu falei, eu pensei mais em mais pessoas tendo acesso à graduação. Eu acho que eu nem pensei tanto na pós, porque, por exemplo, meus pais não fizeram nem graduação. Eu fico pensando nisso, assim, como eu fiz graduação, eu já conseguiria explicar para os meus filhos, mesmo se eu não tivesse seguido a carreira acadêmica, saber que ela existe e como ela funciona. Porque não é realidade de quase ninguém da minha família. Eu fico pensando muito nisso. Para eles, assim, é que nem você falou, como é que é? Profissão de fé, o que eu faço. Eles não entendem, eles fingem que entendem, eu fingo que estou satisfeito com o entendimento deles, tá tudo bem. Mas é muito desmotivador mesmo isso que você está falando, assim, né? E às vezes a gente se acostuma tanto, eu fico pensando nisso, né? Que igual no nosso caso lá do Instituto de Biologia, né? Um prédio novo que tem ali já fala, oh meu Deus, todas as condições foram melhoradas. Aí você vai conversar quem tá no prédio novo, lá falta água, não tem ar-condicionado, não tem internet. Então, assim, parece que só passa um batom ali na cara da gente, sabe? É muito, muito estranho mesmo. E aí eu acho que quando a gente recebe o feedback externo, né, de pessoas que estão em outra realidade, que a gente sente mais, né, que foi o nosso caso lá. Recebe a visita de um pesquisador europeu, e ele falou, né, eu lembro que ele falou, vocês não fazem ciência, vocês fazem milagres aqui, porque não tem infraestrutura nenhuma, e que nesse falou, a gente está conseguindo publicar bem, revista boa, mas assim, né, a que custo, né, pra gente disso, porque realmente as condições não são favoráveis. E olha que a gente sente saudade desse lugar. É verdade. Outra coisa também que é importante a gente lembrar e falar é que nessa carreira, né, que você vai passando, né, na graduação, você começa ali sua iniciação científica, né, pós-graduação, são vários filtros, né? Então, muita gente começa ali na graduação a fazer uma iniciação científica, a se interessar pela carreira, mas não são todos que vão continuar, que vão terminar ou que vão conseguir um emprego na carreira de pesquisador, de pesquisadora. E esses filtros, eles são mais fortes para algumas pessoas que para outras. Então, além de ter esse filtro enorme, esse filtro, ele é um filtro desigual. Então, para algumas pessoas são filtros mais fortes, tá? E são os mesmos filtros sociais, então muito mais forte para uma mulher alcançar essa posição, né, de pesquisadora no país. Se ela for negra, mais difícil ainda. E assim vai. Não sei se eu mandei para a Lilia, né? Que a Lilia vai falar mais do rolê da mulher. Spoilers da próxima aula. Spoiler da próxima. Desculpe. Porque não, pode falar. Aí eu fui pesquisar sobre isso, né? E eu estava vendo sobre, por exemplo, mulheres professoras nas universidades, né? Então, assim, mulheres já eram menos, e para as mulheres pretas era tipo assim, sei lá, menos de 1%. Então, assim, a gente vê que reflete um pouco mesmo essas diferenças sociais mesmo. E aí, estava pensando aqui, que assim, quando a gente ainda faz ciência, né, sei lá, num laboratório, assim, ou vai pro campo, você ainda tem, né, você tem, não, pô, que massa. Agora, tipo, eu e a Lilia que faz no computador, né, minha mãe fica, nossa, você fica sentada aí na frente desse computador o dia inteiro. Acho que você tá no Facebook o dia inteiro. Então, é mais engraçado.
E outra coisa que eu nem falei aqui, tipo assim, igual quando teve o último aumento de bolsa, né, que foi em 2013, uma informação interessante, o salário era R$ 678. Oh, quanto salário mínimo a gente. Nossa, eu vou fazer essa conta para ver quanto que a gente estaria ganhando. Quantos salários mínimos a gente Eu acho que ganharia o salário hoje? tá 1.000, né? Então, Tá 1.000, 1.000, 1.000. é, tipo, o salário mínimo praticamente dobrou e a Ah, sim. bolsa é a mesma. Se for por essa base, entendeu? O Vini era rico quando ele fez doutorado, ele não sabia. Nossa, Ai, ainda assim, tô brincando. eu morava em Barão Geraldo, que era bem caro, né? Tipo, depois de Copacabana, é o metro quadrado mais caro do país. Credo. Não, não sei, acho que isso é lorota, mas assim, é um lugar caro, assim. É, Ah, a vida de estudante, né, gente? A gente morava em é, república, pegava as coisas do lixo das casas, é. né? Móvel que a gente joga fora na sarjeta, era isso. Como a gente faz até, É, né? Como continua. os estudantes fazem até hoje. Sim. É, Hoje em igual. Mas, dia só tá mais organizada a divulgação. Você entra lá em móveis usados República UD, aí tá mais é, organizado. é. Mas então, uma coisa que eu acho que tem que ficar é a seguinte: a gente faz essa profissão de fé porque, putz, ciência é legal, né? Fazer ciência é legal, ciência é divertida, né? A gente aprende, a gente vê esse estereótipo assim de como é legal e a gente vê as pessoas falando sobre isso assim, né, nas redes sociais. Mas assim, nesse país não é, gente, né? Nesse país ciência é luta, né? Resistência. Então, cada pessoa que defende, né, que passa, que termina, que defende o TCC, igual vai ter essa semana, que defende o mestrado, que defende o doutorado, que permanece nessa carreira, para a gente é um motivo de orgulho, assim, de comemoração, porque é uma luta, né? É uma luta. Acho que isso é uma coisa da gente manter em mente, assim. Uhum. Importante mesmo. Semana que vem a Lilian? Sim. Aí já vai ser mais focado nas mulheres, tanto enquanto cientistas como enquanto ciência no Brasil. Aí tentar trazer alguns nomes aí que é importante a gente aprender. Eu tô aprendendo muito para montar essa aula. Tá Legal, sendo que bom. legal, porque a gente vê, né, tipo assim, claro, participa de discussões, na graduação participei, tive várias aulas legais, assim, principalmente na licenciatura. Mas parece que eu nunca parei para ler, de fato, eu ia atrás das informações. Eu sempre via alguém falando, né, apresentando e eu só recebendo ali. Então, acho que vai ser experiência legal. Não, Lilian, compartilha com a gente aí o que você aprendeu, pra gente aprender também, tá? Sim. Tá E foi bom, muito legal, Vanessa. Vanessa. Adorei as indicações de Ah, filme, achei muito legal. Não, Obrigado e aí. dos desenhos, né? Eu nunca tinha parado para pensar. São todos homens. Todos Todos. homens, cabeça branca, malucos. E Todos cara, homens. magrelos também. É, no hiperativo, Brasil ai, faz meu sentido, Deus. porque a gente quase todo mundo Oh, comendo meu Muito doido. bandejão. saudade do bandejão. Saudade é R1. Quando eu comia R$ 3. Nossa. Não, Tá, gente, gente, mas nos vemos eu. na semana que vem, Legal. Sim. Sim. Mesmo horário. mesmo É, horário. Um obrigada. abraço pra vocês, obrigado, Vanessa. Beijos. Obrigada. Tchau, gente. Depois eu Tchau. subo Até. no YouTube. Tchau. Tchau. Belezinha. Tchau.